Uma pesquisa realizada pelo IBGE revelou índices de bullying acima de 30% em pelo menos 10 capitais brasileiras. O maior percentual de estudantes que disse ter sido vítima de violência na escola foi registrado em Brasília, com um percentual de 35,6%. Belo Horizonte ficou em segundo lugar e Curitiba em terceiro. O número de estudantes que se declararam vítimas de bullying foi maior nas escolas particulares do que na rede pública e entre meninos do que entre meninas. Para discutir este problema, está conosco a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, autora do livro Bullying, Mentes Perigosas na Escola. Olá, doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, querida, tudo bem. Doutora, a gente sabe que, de certa forma, é normal crianças ou adolescentes implicarem com os colegas, fazerem piadas, às vezes até brigarem. Quando é que isso se torna esse problema que pode ser caracterizado como bullying? Você botou uma coisa muito pertinente, porque, na realidade, quando é brincadeira, todo mundo se diverte. No bullying, isso não ocorre. No bullying, quando a pessoa, o bully, que é a pessoa que pratica o ato de violência contra a outra, sempre existe uma humilhação da pessoa que sofre o bullying, existe um sofrimento e acaba que só quem se diverte é a pessoa, é o agressor, quem pratica o bullying e nunca as vítimas. Nas brincadeiras normais, nos apelidos normais, não existe essa carga negativa no sentido de mágoa, de ofensa. E no bullying sempre existe. Então eu costumo dizer que brincadeira saudável é aquela que ninguém se magoa e que todo mundo se diverte. Quando é bullying, certamente vai ter alguém se divertindo às custas do sofrimento de outra. Agora, é possível, é fácil de identificar isso na escola, por exemplo, para um professor identificar que isso está ocorrendo? Olha, depende, por exemplo, no professor fica muito mais fácil se o bullying estiver ocorrendo dentro da sala de aula. Em geral, o bullying ocorre mais no recreio ou nas próprias redondezas da escola, não necessariamente dentro do território da escola, ou ainda fora da escola, no sentido do bullying que ocorre hoje através da internet, né? Os sites de relacionamento, que a gente chama do cyberbullying. A questão é que sempre há indícios, tanto dos praticantes de bullying, como aqueles que estão sofrendo bullying. Por exemplo, uma criança ou um adolescente que esteja sofrendo bullying, ele vai ter um comportamento muito típico na escola e também no ambiente de casa. Por isso que tem que estar atento não só os professores, o próprio corpo de funcionários da escola, mas também as pessoas que dentro de casa, né? Os funcionários, a empregada, todas as pessoas que convivem, irmãos, pais, que convivem com a criança também dentro de casa. Por exemplo, na escola, você sempre vai ver a vítima do bullying isolada, geralmente, no recreio. De aula sempre tem uma postura para ela ter medo de aparecer e ser mais vítima ainda, por estar chamando atenção, ela se mostra geralmente triste, deprimida ou sempre muito aflita, começa a ter faltas frequentes, medo de ir para a escola, né? Nos jogos, nas atividades coletivas, geralmente são crianças que acabam sendo excluídas, acaba desenvolvendo um desinteresse, aquela criança começa era uma criança que tinha notas normais, começa a abandonar o estudo, começa a se desleixar das tarefas no sentido de não mais conseguir associar a escola a uma coisa boa. E, em último caso, e nos casos mais graves, ela apresenta literalmente hematomas, arranhões, sinais de violência física realmente que ela sofre. Então a gente tem que estar muito atento a isso na escola. No ambiente de casa, em geral, essas crianças apresentam dores de cabeça, enjoo, tonturas, diversos sintomas e que sempre pioram quando ela está na véspera de ir para a escola, assim, domingo à noite, ou no trajeto para ir para a escola. Esses sintomas sempre se exacerbam. Também tem mudanças de humor dentro de casa, explosões de raiva, porque essa criança não tem como reagir na escola, ela acaba reagindo em casa de uma forma desproporcional, né? Ela recebe poucos telefonemas, ela é pouco procurada no sentido dos colegas da escola e vários outros sintomas. É isso que eu estou dizendo, que a gente tem que estar sempre muito atento, porque um bullying não surge do nada. Até porque para a gente caracterizar um bullying, essa perseguição ou essa violência, ela tem que ter um caráter repetitivo.
Pois é, no caso, nessa pesquisa do IBGE, cerca de 30% dos estudantes que se disseram ter sido vítima, né, de violência na escola, eles mencionavam principalmente que isso era uma coisa que ocorreu uma vez ou outra, mas cerca de 5% diziam que se achavam vítimas frequentes realmente desse tipo de agressão no ambiente escolar. Ainda assim, 5% é um número bem razoável. O que se pode fazer, por exemplo, no ambiente da escola para reduzir esse tipo de situação? Primeira coisa é você ver que as próprias crianças diferem exatamente o que é uma implicância eventual e pontual de uma implicância recorrente. Somente quando existe essa recorrência que a gente pode falar em bullying. Fora disso, pode ser um fato isolado. O que ocorre é que hoje, para a gente combater isso, e o fenômeno de bullying não é um fenômeno de hoje, é um fenômeno de sempre, tá? O que acontece é que hoje a gente está estudando, a gente está identificando, a gente está pesquisando e quantificando. Mas qualquer escola tem bullying, tá? A diferença é a postura que essa escola vai ter frente ao bullying. E quando se tem uma postura frente ao bullying, a gente tem que unir sempre escola, família e toda a sociedade, senão a gente não chega a lugar nenhum. Porque a primeira coisa é qualificar os profissionais e os pais para identificar o fenômeno bullying. A segunda coisa é, identificado o fenômeno bullying, a gente identificar qual o papel que essas crianças estão exercendo, quer dizer, quem são os agressores, quem são as vítimas e quem são os espectadores, que são aquelas crianças que veem o bullying, veem o colega sofrer o bullying, mas que se omitem no sentido de se protegerem para não serem as próximas vítimas, porque essas crianças também sofrem, né, pela questão da omissão. Então, a gente tem que primeiro qualificar, no sentido de informar exatamente como identificar os sinais, quem são as crianças, que papel elas têm, e a partir daí traçar uma campanha e